Em meio a tantas tragédias em todas as áreas da sociedade que atualmente estão acontecendo ao redor do mundo, fazem algumas semanas que os alarmes do planeta mais uma vez ligaram. E agora, a preocupação do momento é a varíola dos macacos. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo Jesus. Vocês estão no canal Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que através desse vídeo o Espírito Santo encha o coração de vocês da certeza de que em Cristo, nosso Salvador, logo não haverá mais dor, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas passarão e se farão novas para a glória do nosso Deus e também para a nossa felicidade eterna. Amém? Bom, meus queridos, o Monkeypox, embora seja conhecido como a varíola dos macacos, na verdade, esse é um problema que infecta os roedores na África e provavelmente os macacos são hospedeiros acidentais, assim como seres humanos. E conforme a revista Veja Saúde, o surgimento da varíola dos macacos em diversos países onde não ocorre, acabou então fazendo com que acendesse uma preocupação entre os especialistas e também entre a população. E os primeiros registros desse problema provocado pelo Monkeypox começaram a ser feitos na segunda semana lá do mês de maio. E conforme os especialistas, a transmissão dessa doença ocorre quando o ser humano entra em contato com um animal infectado ou, no caso de humano para humano, aparentemente ocorre pelo contato pele a pele e principalmente pelas gotículas respiratórias. E com relação à via sexual, os especialistas ainda estão estudando mais sobre o assunto. E também já se sabe que esse vírus ele resiste bastante no ambiente em que ele se encontra e por isso está havendo uma grande preocupação com relação ao compartilhamento de objetos e também de materiais que foram contaminados. E, amigos, também se sabe que o período de incubação dessa doença pode variar entre 5 e 21 dias. E isso poderia então explicar a disseminação desse problema pelo mundo, porque alguém que viajou para um outro país infectado, por exemplo, só vai ser diagnosticado quando ele estiver em um outro país. E de acordo com a revista eletrônica G1, o problema ele está se espalhando rapidamente lá no Reino Unido e há 2 dias atrás o número de casos na Inglaterra era de quase 200 pessoas, sendo que a maioria dos casos foram identificados em homens que têm relações sexuais com outros homens. E, irmãos, também a revista UOL Notícias, ela trouxe uma matéria dizendo que o Brasil está investigando nesse momento 4 casos suspeitos de varíola dos macacos e apesar das investigações estarem sim em curso, ainda não se tem uma confirmação oficial se essa doença está ou não presente no nosso país. E conforme o Ministério da Saúde, atualmente são 23 países que já confirmaram esse problema e ao todo são 333 casos da doença em todo o mundo. E de acordo com o médico Gonzalo Vecina, essa nova disseminação da varíola está caindo como uma bomba aos ouvidos dos especialistas, porque a varíola disputa com a peste bubônica o primeiro e o segundo lugar em capacidade de eliminar vidas humanas. Bom, está escrito. Haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Lucas 21, versículo 11. Meus irmãos, fazem alguns anos que o aumento dos sinais preditos nesse versículo estão cada vez mais latentes diante dos nossos olhos. E se hoje estudamos a carta à igreja em Laodiceia e vemos que as palavras de Cristo se cumprem de uma maneira como nunca antes no nosso povo, e se ficamos alarmados com a sonolência do povo que se chama remanescente, então, juntando as profecias que se cumprem tanto dentro da igreja remanescente, como as profecias que estão se cumprindo no mundo natural,
podemos ter absoluta certeza de que estamos vivendo nos últimos instantes da história desse mundo e por isso não podemos mais ficar somente alarmados com o que está acontecendo dentro e fora da igreja, mas agora, meus amigos, é tempo de tomarmos uma decisão de verdadeiramente nos convertermos ao Senhor e isso de todo o nosso coração, porque chegou a hora. E a hora é agora, meus queridos. E, meus irmãos, se as tremendas e constantes e múltiplas evidências, tanto dentro da igreja como no mundo natural, ainda não bastam para compreendermos que muito perto está o nosso Senhor, então também devemos prestar atenção para o que Jesus disse com relação às guerras e aos rumores de guerras. E se fizermos assim, também veremos que esses sinais, de um tempo para cá, também estão muito evidentes e se multiplicando entre as nações, a ponto de especialistas em geopolítica estarem constantemente declarando sobre o perigo de um terceiro conflito a nível global. E assim diz o espírito de profecia. A acumulação de coisas que fomentam a concupiscência e a ambição tem trazido sobre o mundo os juízos do céu. Quando, em dificuldade, os filósofos e homens de ciência buscam satisfazer ao espírito sem recorrer a Deus. Ventilam sua filosofia quanto ao céu e à terra, atribuindo as pragas, pestes, epidemias, terremotos e fomes a motivos expostos por sua suposta ciência. Exaltai-o, página 129. Meus amigos, os homens, em sua ignorância, olham todas essas coisas que estão acontecendo e procuram explicá-las de acordo com a sua falha ciência. Contudo, como crentes em Cristo e em sua palavra, nós sabemos que essas coisas não são apenas explicadas pela ciência, porque os motivos que estão por detrás de tudo isso que está ocorrendo em todas as áreas da sociedade não são meramente físicos, mas são espirituais. E ainda que sabemos que o próprio Satanás e os seus anjos ou os seus demônios podem mexer com a natureza e podem infectar o ar com várias pestes, não devemos nos esquecer que tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia, como acabamos de ler no texto que eu coloquei na tela para vocês, eles declaram que os juízos do céu também estão recaindo sobre este planeta por conta da concupiscência e da ambição do homem rebelde. Bom, o tempo é curto e a obra é muito grande e, na verdade, não apenas os trabalhadores são poucos, mas os poucos que estão trabalhando ainda não estão 100% preparados. Portanto, meus irmãos, não apenas devemos pedir que Deus envie mais trabalhadores para a sua vinha nesse momento, mas devemos implorar constantemente que o Senhor capacite com o seu Espírito Santo tanto os trabalhadores que já se prontificaram a dar a última advertência ao mundo e que Ele também capacite com o Espírito Santo aqueles que estão se unindo e que se unirão aos que estão trabalhando nessa seara espiritual. Bom, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. E se vocês desejarem, deixem os seus pedidos de oração nos comentários do vídeo para que eu esteja orando por eles e aqueles que sentirem o desejo no seu coração, intercedam também por esses pedidos que têm sido feitos aqui no canal, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.